O interesse pelo Claudinho é verdadeiro. A gente já fez alguns procedimentos em relação a falar com o empresário, ver de fato qual é o tamanho do apetite, do empenho que o jogador poderia fazer ou pode fazer para colaborar, ajudar, ajustar para essa contratação. De fato, também é uma outra negociação em que o Flamengo entendia que fosse um jogador qualificado, entende que é um jogador qualificado para estar aqui, mas o River Plate sentou em cima da multa contratual, que é perto 16 milhões de dólares, e isso o Flamengo não quer pagar, não entende que seja razoável pagar. Ou a gente parte para a negociação, ou se não tiver essa negociação, ou qualquer tipo de negociação, o jogador não vem, simples assim. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro-Negro. Eu queria saber um pouco de vocês sobre a situação de dois jogadores. Primeiro, o Wendel, que chegou a falar para amigos próximos que tinha interesse no Flamengo, estava até esperando o contato do Braz. Queria saber se o Flamengo tem um interesse. Não, o Flamengo não tem interesse e não terá meu contato. Tá. E sobre... Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra. André na voz, comentando e trazendo as notícias do nosso Mengão. Antes de tudo, peço humildemente que deixe o seu like e que se inscreva no canal. Galera, nós vamos trazer agora a primeira parte da entrevista coletiva de Bruno Spindel e Marcos Braz, hoje, na apresentação de Luiz Araújo como novo reforço do Flamengo. O Marcos Braz, nessa primeira parte, fala sobre as transferências, fala sobre os casos de Wendel, Nicolas de la Cruz, o caso do Claudinho, que vem sendo especulado, fala sobre também possíveis vendas de jogadores, Matheus França e Vitor Hugo, créditos para o canal Flá TV no YouTube, link na descrição. Vamos acompanhar o vídeo. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Bruno. Letícia, do GE. Marcos, eu queria que você falasse um pouquinho do interesse do Flamengo no Claudinho e sobre o pedido que, ao que a gente imagina seja perto da casa dos 18 milhões de euros, se é viável para o Flamengo uma negociação desse porte nesse momento. Bem, de fato, o interesse pelo Claudinho é verdadeiro. A gente já fez alguns procedimentos em relação a falar com o empresário, ver de fato qual é o tamanho do apetite, do empenho que o jogador poderia fazer ou pode fazer para colaborar, ajudar, ajustar para essa contratação. Quanto à resposta, ao questionamento, a um interesse nosso de começar a falar em 18, 19, não sei quantos milhões, isso aí é um procedimento normal, um pedido do clube. O Flamengo vai tentar pagar o menos possível, perto do justo. Eles vão tentar pedir o valor que eles acham que de fato vale o jogador, que tem a valorização que eles acham que tem que ter. Isso é um procedimento normal, natural, a gente tem que ter paciência. Se teve alguma coisa que a gente teve que ter nesses dias aí em relação às contratações, foram paciência. Porque quando o Flamengo vai para o mercado, vai em cima de algum jogador, pelo tamanho do Flamengo hoje, pelas expectativas financeiras que acham que vão tirar do Flamengo, é sempre pelo maior número. E tem questões em que a gente tem o limite de mercado, enquanto... Marcos Braz, Spindel, Marcos Coelho, Rádio Tupi. Outra negociação estava em curso, mas de uns tempos para cá estamos lendo menos coisas sobre ela, até por conta da situação do time do jogador, o De la Cruz, do River Plate. O time avançou para as oitavas de final da Libertadores e, pelo menos no nosso entendimento do lado de cá, ficaria mais difícil essa contratação com o River se classificando. Queria saber de vocês, oficialmente, qual é a posição do Flamengo, se tem conversas ainda com o De la Cruz ou se, de fato, essa classificação do River colocou um ponto nessa tratativa. Obrigado. De fato, também é uma outra negociação em que o Flamengo entendia que fosse um jogador qualificado, entende que é um jogador qualificado para estar aqui, mas o River Plate sentou em cima da multa contratual, que é perto 16 milhões de dólares, e isso o Flamengo não quer pagar, não entende que seja razoável pagar. Ou a gente parte para a negociação, ou se não tiver essa negociação, ou qualquer tipo de negociação, o jogador não vem, simples assim. E a gente quer pagar o preço que a gente acha justo, que dentro das condições que a gente possa pagar.
E a gente já transmitiu isso para os empresários do jogador, porque tem um outro clube que tem um percentual grande, um bom percentual desse jogador. Mas como o jogador tem um empréstimo, está no River Plate e tem uma multa contratual, o River está sentado em cima dessa multa. Respondendo à tua pergunta, se tiver algum entendimento que a gente possa conversar em cima desse número, o Flamengo interessa o jogador. Não podendo acontecer, o Flamengo segue numa paralela, segue no mercado para encontrar outras boas alternativas que a gente entenda que possa qualificar ainda mais o elenco. Braz, queria que você falasse um pouquinho da situação do Lucas Veríssimo. Como que está essa negociação? Existe alguma coisa? O que você pode falar sobre isso? Olha, assim, o que a gente pode falar é que é um belíssimo jogador, mas negociação no momento, não há negociação aberta com ele. Mas é um belo jogador. Boa tarde, Braz. Boa tarde, Spindle. Aqui, Guilherme Xavier, do Lance. Muito se falou aqui na coletiva sobre chegadas para o elenco, e como o colega Bruno aqui comentou, também podem existir algumas saídas. Eu queria saber sobre Matheus França e Vitor Hugo, que são dois jogadores aí muito valorizados no mercado europeu, já chegaram a receber algumas sondagens de clubes de lá da Europa. Queria saber se o Departamento de Futebol já trabalha com a possibilidade de receber alguma proposta por eles. A gente não trabalha sob hipótese, são dois atletas que fazem parte do elenco profissional, que são importantes demais para o clube, que já são uma realidade, como qualquer atleta do Flamengo. Se chegar uma oferta, a gente sempre vai analisar, mas sob a ótica de dois atletas que são joias da nossa base, do futebol mundial e que fazem parte do elenco profissional do Flamengo. Boa tarde, Braz. Boa tarde, Spindle. Vitor Belotti, do Coluna do Fla. O Flamengo já anunciou o Alan, já anunciou o Luiz Araújo, também o Rossi. A janela de transferências abriu nesta segunda-feira. Pelo menos, mas quantos jogadores assim, o Flamengo pretende contratar ainda nessa janela de transferências? Obrigado. Olha, isso é uma questão interna do planejamento do clube. O que é público, enfim, que vocês já questionaram aqui, o Marcos já falou, é que há um início de conversa pelo Claudinho e é o que a gente pode falar no momento. Outras questões aí de manejo de elenco são internas, até para não prejudicar a posição do Flamengo no mercado, caso decida fazer algum outro movimento. E também tem a situação em relação a ter, falando um pouco na resposta para você, é que a gente não sabe se a gente tem ou se terá alguma perca, né? O Flamengo vai, o que o Flamengo está querendo fazer é manter os títulos que a gente tem e essa que é o empenho e o pedido do presidente Rodolfo Landim. Braz, Raíssa Simplício aqui da Gol, vou fazer uma para você e uma para o Bruno. Para você é o seguinte, De La Cruz ou Claudinho, ou o Flamengo pode contratar os dois? E para o Bruno, o Flamengo fez alguns investimentos, vários investimentos já, né? Esse ano, Gerson, Luiz Araújo, o Alan agora. Eu queria saber se o Flamengo bateu a meta de compra de investimentos e se agora, para entrar, vai precisar negociar para sair. Como é que está essa questão das metas orçamentárias? Acho que a gente não trabalha com o princípio de expor para o mercado metas orçamentárias para que a gente possa estar nas mesas de negociação sem que o clube do outro lado da mesa faça qualquer inferência sobre a estratégia do Flamengo. O que o Flamengo sempre mostrou desde o início da gestão do presidente Rodolfo Landim, e sempre vai ser um princípio que vai nos nortear, é a responsabilidade financeira. Responder a tua pergunta, entre um jogador e outro, ou os dois jogadores, é claro que numa situação normal seria um ou outro, claro. Agora, mais uma vez, o mercado está aberto, a gente não sabe o que perde, o que isso aí não fica em planejamento, porque você não tem o poder de saber o que vem do outro lado, de uma Arábia Saudita, estou dando exemplos assim. Então, numa situação normal, seria um. Agora, dependendo do que você vai perder, você faz os ajustes e pode ir para os jogadores que você entender que possa qualificar o elenco. E, no caso, esses dois jogadores são dois grandes jogadores que a gente entende que, se estiver dentro do Flamengo, serão jogadores importantíssimos para a gente. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Bruno. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro. Eu queria saber um pouco de vocês sobre a situação de dois jogadores. Primeiro, o Wendel, que chegou a falar para amigos próximos que tinha interesse no Flamengo, estava até esperando o contato do Braz. Queria saber se o Flamengo tem um interesse. Não, o Flamengo não tem interesse e não terá meu contato.
Tá. E sobre o Varela, saíram notícias essa semana de que o Sampaoli teria liberado ele para ir em busca de outro clube. Queria saber se chegou algo para vocês a respeito do Varela, essa situação. Para mim, não tem absolutamente nada em relação a isso aí. Essas conversas entre técnicos e jogadores, se serão aproveitados ou não, isso acontece sempre. Isso aí são situações que mudam, né, tem ajustes ali que você não sabe. O Varela é um jogador que é um jogador de Copa do Mundo, de seleção uruguaia, e está dentro do nosso elenco. Se o jogador te apresentar alguma satisfação e conversar com a gente constrói. Não é com Varela, é com qualquer um, né? Agora, não tem nada ainda, não tem absolutamente nada. O Wendel é em relação a isso. Não teve contato nosso e a gente também, pelo menos eu, não farei contato. Última aqui. Canal Rafa Lamelo, boa tarde, Spindel, boa tarde, Brasil. Vou fazer uma para cada. Começar pelo Spindel. Hoje abre a janela de transferências para contratações, mas eu queria falar de renovações. E já falaram do Bruno Henrique, e um outro jogador que está sempre na expectativa da torcida, capitão, técnico de muita qualidade, é o Everton Ribeiro. Eu queria saber se vocês já iniciaram alguns contatos, né? O contrato dele encerrando em dezembro. E para o Braz, algumas pessoas no Atlético Mineiro ficaram chateadas, para não dizer outra coisa, da situação envolvendo o Alan, né? Eles não queriam vender por entender que o Flamengo era o que já trabalhou com ele que foi elogiado pelo Klopp na época do Liverpool, e desde que chegou ao Rio de Janeiro é só felicidade, ele não para de rir, né? Então a gente sente que ele está muito feliz, né? E pesou muito essa vontade dele de jogar no Flamengo. Queria saber, nesse processo, teve alguma curiosidade, quais foram as dificuldades de negociar com o Atlético? Então, assim, falando um pouquinho, assim, eu acho que a permanência dele, o tempo que ele ficou no Atlético, eu acho que foi importante para o clube, importante para ele. O jogador que foi campeão pelo Atlético, eu acho que ele serviu por bastante tempo. A gente, em um determinado momento, a gente apresentou o interesse do jogador, mas o Flamengo cumpriu todos os processos, todos os protocolos de uma forma honesta, correta e transparente para trazer esse jogador. A gente deu o máximo de informações possíveis para as pessoas responsáveis no Atlético. A gente deixou claro para o jogador que a gente gostaria de ter o jogador. Eu acho duas vezes. O Flamengo foi correto, o Flamengo foi honesto e foi muito transparente desde que vazou a notícia. Depois que vazou a notícia, em nenhum momento o Bruno, eu ou qualquer outra pessoa, a gente negou para depois falar que estaria na negociação. E foi isso, a gente, através dos agentes, a gente deixou claro que a gente gostaria de ter o jogador aqui, a gente deixou claro que tinha importância o jogador. O primeiro pedido de números do Atlético foi maior do que o Flamengo contratou. A gente entendia que era um número que não interessava, mas eu acho que era um número que era acima do que o Flamengo pretendia e achava justo pagar. Foi uma negociação longa, em que os bônus ficaram bastante tempo na mesa para serem solucionados. Sim, então da entrevista coletiva do Marcos Braz. Daí, pessoal, o Marcos Braz falou sobre as transferências, falou sobre o caso do Wendel, descartou a contratação do jogador, falou que o Flamengo não tem interesse em contratar o atleta, falou também sobre Nicolás de la Cruz, falou que o River sentou na multa rescisória, o River que tem 50% do passe do atleta, e falou que ficou muito complicado também pelo River ter se classificado às oitavas de finais da Copa Libertadores. O River botou esse empecilho para negociar o jogador. Caso o River tivesse ficado de fora da competição sul-americana, o River negociaria o atleta. Como o River se classificou, ele não vai querer reforçar um possível rival numas quartas, até numas oitavas de final. Não, oitavas de final o Flamengo não pode pegar o River. O River também terminou em segundo. Mas numas quartas, numas semifinais, o Flamengo não quer reforçar um possível rival lá na frente da Libertadores. Falou também sobre o caso do Claudinho, o jogador do Zenit da Rússia. Falou que o Flamengo tem um interesse forte no Claudinho. Ele sabe da dificuldade que vai ser a negociação por questões de valores. O clube russo pediu no mínimo 18 milhões de euros para começar a conversar. Então o Marcos Braz vai sentar aí nessa janela de transferências. Promete ser uma novela um pouco longa, essa do Claudinho. Tomara que com um final feliz, assim como a novela do Alan, que o Marcos Braz também comentou. Comentou que teve que fazer uma negociação. O Atlético Mineiro tinha pedido até um valor maior do que o Flamengo pagou pelo atleta. Falou também sobre os casos do Vidal, que teria um possível interesse do Inter Miami, não chegou nada para o Flamengo. Falou também sobre as vendas, foi perguntado para ele sobre as vendas de Matheus França e Vitor Hugo. Ele disse que no momento não tem nada oficial
nada na mesa do Flamengo com relação à venda desses dois jogadores. O Flamengo forte no mercado de transferências, o mercado se abriu hoje, a janela se abriu hoje, o Flamengo apresentou o Luiz Araújo e promete buscar mais jogadores. Promete não parar por aí com as contratações, reforçando o elenco, tentando atender no máximo possível os pedidos do Sampaoli para ser um Flamengo forte, um Flamengo buscando ser campeão das 3 competições, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Deixe o seu like, pessoal, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras. Eu gosto de você.